por volta do século, já foi criado, na verdade, foi criado no século XVI, né, por Robert Hooke, o microscópio, mas ele começa a ser aperfeiçoado por volta do século XVIII. E com o aperfeiçoamento do microscópio, né, por vários cientistas, mas quem observa primeiramente os seres microscópicos é Anton von Leeuwenhoek, né? Então, quando o ser humano começa a observar os seres vivos microscópicos, ele descobre um mundo totalmente novo. E fazendo experimentos, né, pegando água, eles pegavam água de uma poça e verificar, notavam que nessa água estava repleta de vida, vários micro-organismos, observados no microscópio. Aí o que faziam? Pegavam essa água, ferviam, matando todos os micro-organismos, observavam, a água estava estéril, e depois de alguns dias, nessa água parada, eles observavam que surgiam novamente os micro-organismos. Então, novamente, volta a ideia de abiogênese, só que agora a biogênese mais refinada. A biogênese, então, ela explicaria o surgimento dos seres vivos unicelulares, né? Então, os seres vivos unicelulares surgiriam por geração espontânea, e esses, então, é que dariam origem aos seres vivos multicelulares. Tá? Bom, vários estudiosos, principalmente aqueles que estudavam os micro-organismos, os microbiologistas, eles não concordavam com essa ideia, mas eles não tinham uma forma definitiva de provar. Para isso, então, muito debate, muita discussão, a Academia Francesa de Ciências ela resolveu oferecer um prêmio em dinheiro para aquele que conseguisse desenvolver, criar um experimento que pudesse mostrar que os seres vivos, mesmo os micro-organismos, não surgiam do nada. Então entrou em cena, quer dizer, um cara chamado Louis Pasteur, um francês. Tá? Esse cara ele vai vir a ser uma pessoa muito famosa, né? Ele resolveu desenvolver uma técnica, desenvolver um experimento para tentar provar que a vida, mesmo microscópica, não surge do nada. O Pasteur, ele imaginou o seguinte: o Pasteur, mesmo os micro-organismos, eles surgiam a partir de outros micro-organismos. O que o ser humano não conseguia entender era a forma de dispersão. O Pasteur imaginou o seguinte, que os seres vivos microscópicos, eles são muito leves. E eles podem pegar carona numa gotícula de água que está no ar, né? E o Pasteur já sabia que o ar é repleto de água, né? Mesmo em várias... nós temos uma coisa chamada umidade relativa do ar, né, que determina quanto de água tem no ar. E se você tem alguma dúvida, é só você reparar, por exemplo, numa garrafa de água gelada na geladeira, né, uma garrafa de refrigerante lacrada. Se você deixar ela num dia quente, num dia úmido, sobre a mesa, você vai ver que ela vai condensar a água do ar nela, vai formar um monte de gotículas d'água ao redor dela. As pessoas dizem até que a garrafa está suando, né? Não tem como a garrafa suar, ela não tem glândulas sudoríparas, certo? Além disso, como vocês sabem, quando um refrigerante está lacrado, nem o gás escapa de lá de dentro, que dirá a água. Então, de onde é que veio aquela água que deixou o refrigerante suado? Na verdade, é simplesmente a água que está no ar que se condensou nas paredes frias do refrigerante. Então, o Pasteur já sabia que tinha água no ar, né? Água e poeira no ar. Então, para ele era o seguinte, era muito simples. Quando a água evapora, e nessa água tem micro-organismos, vários micro-organismos desses pegam carona nessas gotículas de água que evaporam. E então eles vão se espalhar pelo ar, e quando alguma dessas gotículas cair em um recipiente contendo líquido, contendo água, mesmo que essa água seja estéril, mesmo que ela não tenha nenhum ser vivo, eles vão poder habitar esse lugar e vão poder se multiplicar. Então o Pasteur ele resolveu criar um experimento para isso. Esse experimento ficou famoso, certo? O que ele fez? Ele pegou e fez um caldo de carne, porque é uma substância que estraga fácil, e mais interessante para o experimento dele, quando estraga, muda de cor. Então ele poderia demonstrar de forma visual se a substância tinha estragado ou não, né? Ele colocou esse caldo de carne em um recipiente que tinha um bico muito fino. Ele aqueceu esse bico e fez curvas nele. Essas curvas, até inclusive hoje, são conhecidas como pescoço de cisne, o tubo com pescoço de cisne.
Então, para que ele fez isso? O que ele imaginou? Ele imaginou o seguinte, que o ar ia entrar, porém, qualquer partícula ou umidade do ar ficariam presos nessa curvatura. Porque como ao tentar fazer essa curvatura eles iam bater nas paredes, automaticamente eles iam ficar fixos, iam ficar presos aqui, iam condensar, a água ia condensar e as partículas de poeira iam ficar presas. Por que deixar entrar, né? Ele poderia simplesmente lacrar, mas lembrem-se que a teoria da biogênese dizia que a força vital estava no ar. Então, para ele derrubar essa teoria, ele precisaria deixar que o ar entrasse. Porque se ele simplesmente lacrasse, os defensores da teoria diziam que era porque o ar não entrou. Então ele fez isso, tá certo? Fez a curvatura e depois ele ferveu o caldo para garantir que nenhum micro-organismo já estava aqui dentro. E ele deixou isso por alguns dias. Ao deixar por alguns dias, nada aconteceu no sentido de que o alimento estragou. Então isso provava que não havia surgido micro-organismos aqui. E o que ele fez então para provar definitivamente? Então, claro, como eu disse, né, sempre que você faz um experimento científico você precisa ter comparações. Então, na verdade, ele não fez um tubo só, ele fez dois. Né? Um dos tubos ele deixou como ele tinha feito todo o procedimento. E o outro, o que ele fez? Ele resolveu deitar. Ele deitou para que o caldo encostasse nas curvaturas do bico, né, entrasse em contato. E colocou ele novamente no lugar. E deixou por alguns dias. O que aconteceu? O caldo apodreceu. Ele mudou de cor, o que era uma nítida evidência de que havia acontecido ali o apodrecimento, a decomposição do alimento. Tá? Então, com isso, ele conseguiu provar que, na verdade, era na curva que estavam os micro-organismos que não conseguiram passar. E com isso, então, definitivamente, ele conseguiu provar, o Pasteur conseguiu provar que não, até os micro-organismos vêm de outros micro-organismos. Então, a partir desse experimento ficou claro, de forma definitiva, que toda vida surge de uma outra vida pré-existente. Bom, isso resolveu a questão com a biogênese, mas criou um problema muito maior. Notem que com a biogênese nós tínhamos uma explicação para a origem da vida. Por mais fantástica que ela fosse, mas ela era uma explicação. A partir do momento que a biogênese é derrubada, a partir do momento que fica claro que a biogênese não está correta, a partir do momento que nós temos a biogênese, ou seja, a origem viva das coisas, ou seja, todo ser vivo vem de outro vivo, nós ficamos com aquela grande pergunta: e de onde é que veio o primeiro? Então, atualmente, nós temos duas tentativas de explicar, certo? Essas duas formas de tentar explicar a vida. Nenhuma delas 100% segura, nenhuma delas 100% comprovada. E nós vamos ver então agora essas ideias. Tá? Bom, a primeira forma de tentar explicar como teria sido a origem da vida, vem com dois cientistas, tá? Um escocês e um russo, Oparin e Alden. Esses dois caras, esses dois químicos de forma independente, eles tentam explicar a origem da vida. Eles atribuem a origem da vida a uma evolução química das substâncias. Atualmente ela é conhecida como teoria de Oparin e Alden. Vocês vão encontrar muito nos livros-textos, na internet, como teoria de Oparin e Alden. Mas a verdade é que o nome técnico dela é teoria da evolução química da vida. Para o Oparin e Alden, o que teria acontecido? A Terra primitiva seria um ambiente bem inóspito, tá? Mas que reuniria fatores que favoreceram a origem da vida. Eles estabeleceram o seguinte, que na Terra primitiva haveria metano, CH4, amônia, NH3, água, H2O, e gás de hidrogênio, H. Além desses elementos, nós teríamos ainda sais de enxofre nas rochas do planeta primitivo. Então, nós teríamos aí os elementos que são considerados os elementos básicos da vida. Teríamos carbono, teríamos nitrogênio,
oxigênio, hidrogênio, teríamos o enxofre nas rochas, né? E também teríamos fósforo, também teríamos fosfato, também teríamos fósforo em rochas. Então esses 6 elementos químicos compõem mais de 95% de todos os seres vivos. Então os alicerces, ou seja, os tijolos básicos para a vida já estariam aqui na Terra. O que aconteceria então? Como a Terra primitiva era um lugar muito dinâmico e extremamente agressivo, no sentido de que tinha muita coisa acontecendo, muita erupção vulcânica, o ambiente em si era muito quente, o que favorecia tempestades elétricas, a própria radiação ultravioleta do Sol, que era muito intensa na Terra. Então nós tínhamos uma série de energias no planeta Terra primitivo. Todas essas energias poderiam permitir o quê? A recombinação desses elementos químicos, dessas substâncias mais simples, e essas substâncias mais simples poderiam sofrer essas combinações e recombinações que levaram centenas, milhares de anos para acontecer, e começarem a formar algumas substâncias um pouco mais complexas, como os aminoácidos. Com o passar dos milênios, esses aminoácidos teriam se organizado e formado proteínas, e aí nós teríamos a formação de moléculas cada vez mais complexas, certo? Até que nós chegaríamos ao ponto de uma molécula de DNA, tá? E aí nós teríamos o marco da vida. Notem que isso aqui ainda não seria vida, né? A gente estabelece o marco do surgimento da vida a partir do momento que surge a primeira molécula de DNA. E por que isso? Porque a molécula de DNA é a única molécula da natureza que tem a capacidade de se autocopiar, né? E essa, sem dúvida nenhuma, é a característica mais marcante dos seres vivos, a reprodução. Então, teria acontecido essa evolução, né, sistemática e contínua de substâncias químicas se combinando e se recombinando cada vez mais, até que nós chegaríamos a um grau de sofisticação de DNA. Tá? Claro, tudo isso levando milhões de anos, né? Alguns cálculos sugerem que isso teria acontecido entre 50 e 500 milhões de anos. Tá? Bom, mas isso tudo foi teórico, né? O Parin e Haldane sugeriram isso, mas foi simplesmente teórico. Na década de 1950, né, Stanley Urey e Harold Miller, né, esses dois químicos, resolveram montar um experimento para ver se essa ideia ela tinha base científica, se poderia acontecer. Então eles montaram esse experimento aqui. Tá? Como é que foi o experimento? Bom, eles colocaram então, né? Eles colocaram água, tá? Aqui ó, água da Terra primitiva. Colocaram metano, amônia e o calor, simbolizando o calor. Colocaram eletrodos, para que esses eletrodos ficassem disparando, né, faíscas, o que seria a simulação dos relâmpagos da Terra primitiva, né? O calor vai então simbolizar toda a energia térmica liberada pelo Sol, né, o calor do Sol e próprias erupções vulcânicas. Então nós temos descargas elétricas, nós temos calor, nós temos a água, nós temos o metano, a amônia na forma gasosa, né? Então nós teríamos aqui todos os componentes que teriam na Terra primitiva. Mais importante, um sistema fechado, um sistema que não permitia a entrada ou saída de substâncias. Eles deixaram esse experimento aqui rodando por alguns dias, né? Que seria a tentativa de simular o tempo em que as coisas aconteceram no planeta Terra. Agora, claro que o planeta Terra levou milhões de anos, né? Mas eles deixaram rodando. E o que aconteceu? Depois de tudo isso, eles encontraram aminoácidos, né? Eles deixaram o experimento rodando, tiraram um pouquinho de dentro e encontraram então aminoácidos. Claro, os aminoácidos são substâncias muito mais complexas do que eles tinham colocado. Então, de fato, as condições da Terra primitiva permitiam sim o surgimento de substâncias mais complexas. No entanto, está muito longe de ser uma molécula de DNA, né? E fazer uma molécula de DNA assim, dessa forma, né, nem foi possível. Tá?
Então, isso aqui forneceu evidências, né? Forneceu provas que são bem relevantes para apoiar, né, a teoria da evolução química da vida. No entanto, não é definitivo. Então, por isso, surgiu outra possível explicação, né? A outra possível explicação é a teoria da panspermia cósmica, ou cosmogenia.